Bem-vindos a mais um Pirilampo! Estamos de volta com a nossa primeira série e também a de maior sucesso, Artes no Enem. E a gente começa essa nova série do mesmo jeito que a gente começou a primeira, com arte contemporânea. Então, se você está estudando para o Enem, não se esqueça de conferir a nossa primeira série Artes no Enem. Também é importante entender que as nossas séries que não chamam Enem também são importantes para o vestibular. Artes cai cada vez mais. Por exemplo, no ano passado, o tema da redação da FUVEST era justamente os limites da arte. E esse foi o tema da nossa série de vídeos Artes na Atualidade. Por isso curte aqui o Pirilampo, se inscreve no nosso canal. Se inscreve. Quando a gente fala de arte contemporânea, a gente fala de toda forma de arte que vem sendo produzida desde o final da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. E por isso é tipo assim, muita coisa. Então, a gente vai falar hoje de um fenômeno da arte contemporânea que sempre cai nos vestibulares. Daí você tá lá de boa, fazendo o seu vestibular, e de repente aparece uma expressão em inglês que eu nunca vi na vida, tipo Ready-made? Que porra é essa, mano? Calma, é bem mais simples do que parece. A expressão em inglês, ready-made, pode ser traduzida como já estava pronto. Ou seja, é uma obra de arte em que o artista pega um objeto que já estava feito, que não foi construído por ele e que não foi feito para ser obra de arte, e ele coloca ele num outro lugar, desloca esse objeto, dá a ele o status de Obra de arte. Tipo assim, eu pego esse clipe daqui e coloco lá no museu e digo, isso é uma obra de arte, pronto, virou obra de arte. mais ou menos isso. Você já deve ter ouvido falar na famosa obra A Fonte, do Marcel Duchamp. Ainda no tempo do modernismo, das vanguardas, em 1917, antes do período que a gente chama de arte contemporânea, esse artista, que já era muito famoso pelas suas pinturas que davam a sensação de movimento, propôs a exposição de um mictório. Na época, as pessoas achavam que isso não passava de uma provocação. Afinal de contas, aquilo não era uma escultura que tinha sido construída por um artista para ser obra de arte. Ela tinha sido construída numa fábrica por operários para ser mijada. E o cara vai lá e me diz que isso é obra de arte? O Duchamp estava, como todos os artistas da vanguarda modernista, se questionando sobre o que era uma obra de arte. Afinal, as propostas que vinham aparecendo como arte desafiavam os conceitos de belo, sublime, heróico da arte romântica do século XIX. Mas, ao mesmo tempo, as propostas modernas eram tão diferentes entre si que ficava cada vez mais difícil dizer o que era e o que não era uma obra de arte. Ao propor o mictório e causar um rebuliço nos jornais com a foto da obra, ele estava perguntando a todos: ora, se a beleza não é mais um critério para julgar a obra de arte, então qual é o critério? Por que um mictório não pode ser considerado obra de arte? O que uma escultura como a do Rodin tem que o mictório não tem? Quem saberia responder? Existem histórias muito interessantes sobre essa obra. A primeira é de que ele não assinou a obra como Duchamp, ele assinou como um pseudônimo, R. Mutt. A ideia era que, ao julgarem a obra, as pessoas não fossem influenciadas pelo fato de ela ser de um pintor já reconhecido. Outra história é que, depois da repercussão toda nos jornais, o mictório original sumiu. E a discussão ficou toda sendo feita sobre a foto dele. E mais tarde, o Duchamp autorizou algumas reproduções oficiais do seu mictório, de modo bastante irônico, afinal pouco importava qual era o mictório original, pouco importava também a foto, o que importava era mais a discussão de ideias que ele tinha causado. E com esse ready-made, Duchamp criou uma nova categoria de arte, a arte conceitual. Até o final do século XIX, nas artes plásticas e visuais, o objeto de arte era o principal suporte da obra de arte. Uma reprodução da Mona Lisa jamais vai ter o mesmo valor da Mona Lisa. Mesmo que essa reprodução seja idêntica. E por quê? Porque o objeto, o quadro, é único. Só aquela Mona Lisa foi tocada pelo Leonardo da Vinci. Só aquele objeto possui a história, a técnica. Já na arte conceitual, o que importa é a ideia, o conceito, a discussão, e não a técnica, e não o objeto. A aura do objeto de arte perde o seu valor. Vamos a mais alguns exemplos. É muito importante entender que arte conceitual e ready-made não são a mesma coisa. No caso da obra A Fonte, do Duchamp, e em muitos outros exemplos,
essas duas coisas vão coincidir, ou seja, é um ready-made e ao mesmo tempo é uma obra de arte conceitual. É o caso também da obra Uma e Três Cadeiras, do Joseph Kosuth, que você está vendo aí. Olha o nome dessa obra, Uma e Três Cadeiras. Na obra a gente vê uma foto de uma cadeira, seguida de uma cadeira, e depois um texto que traz uma definição de dicionário do que é uma cadeira. É uma obra extremamente conceitual, que se apropria também de um ready-made, ou seja, de um objeto que já estava pronto. No caso, a cadeira. A próxima obra é do artista Cildo Meirelles, brasileiro. Ela chama Inserções em Circuitos Ideológicos. É uma obra grande que tem vários exemplos, e esse exemplo que eu peguei aí é o da Coca-Cola. Então, o Cildo vai inserir em garrafas de Coca-Cola, daquelas retornáveis, na década de 80, textos que só conseguem ser vistos quando a Coca-Cola está cheia. Ele comprava a Coca-Cola, inseria o texto na garrafa, mas quando ele devolvia para o bar, a garrafa estava vazia, então ninguém sabia que ele tinha inserido um texto secretamente ali. Percebam como é uma obra de arte conceitual e é também um ready-made, na medida em que se apropria de um objeto industrial. Vamos ver como os ready-mades aparecem nas questões do Enem. Então, nessa primeira questão, você tem dois textos. O primeiro é uma fotografia de uma obra do Marcel Duchamp. A questão diz assim: relacionando o texto e a imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar os ready-mades, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em... E daí essa questão é muito capciosa, porque é uma questão que dá margem para muitas interpretações. A diz assim: Designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser o artífice da arte do século XX. a palavra artífice significa artesão, que é o contrário do que um artista conceitual é. Então essa tá errada. A B diz: Considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte. que é o oposto do que ele diz no texto, né? Ele fala sobre uma indiferença estética. Então, isso não é a coisa mais importante. A C diz: Revitalizar de maneira radical o conceito clássico do belo na arte. essa é a alternativa certa. Veja que no texto ele procura uma ausência total de bom ou mau gosto. E com isso, ele está mudando completamente a maneira da gente encarar a beleza na obra de arte. Mas por que eu disse que essa questão é polêmica? Por causa das alternativas D e E. A D diz o seguinte: Criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. veja, essa alternativa ela não está errada. Isso realmente acontece no caso dos ready-mades. O problema é que a questão diz: inaugurou um modo de fazer arte. E o modo de fazer não está na crítica dos princípios que determinam o que é uma obra de arte. Isso é uma consequência. Então, a alternativa D está errada. E a alternativa E é mais complexa ainda, porque ela diz: Atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte. essa questão tá certa. O que dá pra gente pensar é que quando a alternativa diz relacionando o texto e a imagem, no texto ele fala sobre look, sobre aparência, sobre bom e mau gosto. Ou seja, ele não fala sobre objetos industriais. Ele fala sobre a questão da beleza, a questão do belo. Então, neste caso, por uma questão de interpretação de texto, você pode dizer que a alternativa C está correta, porque é disso que o texto está falando, mas a alternativa E também não estaria errada. Nessa outra questão, a gente tem a mesma estrutura. Um texto, que é uma imagem, e outro texto que fala sobre a obra. O texto diz assim: no verão de 54, o artista Rauschenberg criou o termo combine para se referir às suas novas obras que possuíam aspectos tanto da pintura como da escultura. Em 58, a obra Cama foi selecionada para ser incluída em uma exposição de jovens artistas americanos e italianos no Festival de Dois Mundos em Spoleto, na Itália. Os responsáveis pelo festival, entretanto, se recusaram a expor a obra e a removeram para um depósito. Embora o mundo da arte debatesse a inovação de se pendurar uma cama numa parede, Rauschenberg considerava a sua obra um dos quadros mais acolhedores que já pintei, mas sempre tive o medo de que alguém quisesse se enfiar nela. Então a questão diz: a obra de Rauschenberg chocou o público na época em que foi feita e recebeu forte influência de um movimento artístico que se caracterizava pela alternativa B, exploração insólita de objetos do cotidiano, dialogando com os ready-mades.
Muito bem, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Por hoje, a gente fica por aqui. E não se esquece, por favor, curte aqui o nosso vídeo, compartilha o nosso canal, se inscreve nele. Um grande beijo pra você e até o próximo vídeo da série Artes do Enem, em que a gente vai falar sobre Renascimento. E a gente começa essa série do mesmo jeito que a gente começou a primeira. Com a arte contemporânea. Ponto.